Conferir agora o quadro A Brigada e a Comunidade. Nosso programa sente-se engalanado hoje aqui, né? Não poderia estar melhor representado em um momento particularmente histórico. O BOI está chegando aos seus 14 anos, Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria, instalado em 4 de agosto de 2000, e estão aqui na bancada o Major Cleberson Bastianello e o vereador Coronel João Ricardo Vargas, ex-comandante do batalhão, mas como ele sempre disse, deixou sempre bastante clara essa afinidade aqui, né? Major Bastianello, prazer em tê-lo aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação mais uma vez estar com os amigos. Né? A satisfação é nossa. E aí? Prazer sempre. Uma vez lá com a farda, uma vez na caserna, uma vez com o batalhão, sempre, né? Não tem como tu desligar isso, né? Isso aí. E é o caminho de todos nós, né? O Bastianello vai chegar num determinado momento em que a nossa rotina nos leva a nós sairmos da farda, né? Mas da corporação jamais, né? Então, e principalmente quem veste esse camuflado aí, viu? Esse camuflado aí é muito forte. O que é o BOI, hein? O que é o Batalhão de Operações Especiais dentro da Brigada Militar, essa nossa instituição histórica aqui do Rio Grande do Sul? O Batalhão de Operações Especiais, como bem dito, criado em 2000, ele é uma unidade operacional de suporte às demais unidades da Brigada. Na verdade, é uma tropa reserva do comando da instituição para ser demandada para todos os lugares do Rio Grande do Sul. Evidentemente, quando não há essas demandas, nós atuamos e com o foco central sempre em Santa Maria e na região de Santa Maria, porque estamos aqui, somos daqui e essa é a nossa realidade. Coronel, vereador João Ricardo Vargas, uma das características elementares da corporação é a disciplina, né? Principalmente na questão de hierarquia. Mas ali dentro também se perfaz muito a questão da liderança, né? O exercício, a fidelidade, a lealdade da tropa. Pode falar mais sobre isso dentro do BOI? Sem dúvida nenhuma. É importantíssima essa tua observação pelo seguinte. A missão, como disse o Bastianello, do Batalhão de Operações Especiais, ela é uma missão muito diferenciada e que exige a presença contínua do comandante. O comandante ele tem que estar presente em todas as operações. E isso cria um vínculo do comandante com a tropa muito grande. E esse comandante tem que ter aí uma reciprocidade, né, com o efetivo. Por exemplo, uma missão, até posso falar aqui de rotina do efetivo entrar no presídio, fazer revista no presídio. O comandante está junto, ele entra no presídio junto. Então, são características aí marcantes, né, em que o efetivo está totalmente em sintonia com este comandante para que ele sirva realmente de exemplo. Sim. E aí, dentro dessa característica que ela se acentua muito dentro do batalhão, como é uma situação de corporação como inteiro, né, a parte de disciplina e hierarquia, evidentemente que no batalhão ela se acentua muito mais. Major Bastianello, essa questão também muito interessante é a questão do confronto, né? Da atuação direta, aquela em que entra a campo, vai a campo essa questão do confronto. Por vezes desigual, por vezes desequilibrada em função de infraestrutura, mas notoriamente numa que cabe a vocês o destaque, que é do agir com a inteligência, né? E ter os recursos tecnológicos e principalmente dessa preparação da inteligência, né? Em relação a essa situação do confronto policial com delinquentes, o que seja, nós trabalhamos sim com as ações de inteligência integradas com as ações operacionais na via pública. As sessões de inteligência fazem todo um levantamento prévio das ações que deverão ser realizadas, nos repassam para que nós tenhamos o mínimo de erro e o máximo de acerto nas nossas ações. Paralelo a isso, deve ser dito que o batalhão tem uma característica bem pontual, que é realmente um trabalho mais especializado, porque detém equipamentos de melhor ou de maior complexidade, e o tipo de treinamento que nós temos também, direcionamos para os nossos policiais, é um pouco diferenciado. Então nós atuamos com patrulhas especiais, com abordagem a delinquentes, numa ação até um tanto, não diria enérgica, ou não, violenta, mas enérgica no sentido de que nós não vamos para perder. O Batalhão de Operações Especiais, ele atua com energia, com prévia inteligência,
mas sempre buscando a legalidade e o fundamento, que é tirar da rua os delinquentes. Sempre que se fala em segurança, a população sempre vê a polícia, vê a polícia de uma maneira geral, né? No caso aqui no Rio Grande do Sul nós temos a diferenciação que é a brigada, né? Nossa polícia militar é a brigada militar. E constitucionalmente, segurança é uma questão de Estado, ou seja, é uma questão de gestão política, de governo, né? Correto. Isso também, e aí agora você está nesse lado da política, isso que eu queria ouvir, essa experiência, né? Lá tem a prática, como eu disse, a questão do confronto, e tem essa questão da gestão política. Por exemplo, desenvolver estrutura de acompanhamento, o GGI, que teve agora há pouco, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Porto Alegre, a Copa, tornou eficiente porque consegue montar uma estrutura, um aparato. Isso tudo, isso é decisão política, João Ricardo Vargas. Sem dúvida. Essa situação toda, como tu falaste, ela entra dentro dessa gestão, como, por exemplo, a DESME que nós temos aqui em Santa Maria, né, que nós temos uma força-tarefa exclusiva para a segurança, né, e que, dentro disso, esse levantamento todo, para que o Bastianello consiga cumprir na íntegra a sua missão, ele precisa, sim, de um aporte político. E esse aporte político aí, é importante que se diga, quando se fala a palavra política, ela tem uma reação muito forte na política partidária. Não é política partidária, é política de gestão mesmo, né? De organização, de alcançar o material que ele realmente necessita lá na ponta, para que o soldado cumpra com a sua missão de forma correta e importantíssimo fator de que ele está protegendo a comunidade, mas tem que existir uma proteção também para este soldado. E sem dúvida nenhuma que existe então aí esta gestão, esta política de gestão que tem que agir com muita força justamente para organizar. E o que tem de mais moderno aí, o que se viu agora lá junto à Copa, é esta união de esforços, ou seja, é a Polícia Militar, é a Polícia Federal, é a Guarda, ou seja, todos os órgãos ligados à segurança pública estarem unidos e eles estarem aí trocando informações, se complementando e trocando informações. Isso vai fazer com que nós consigamos aí atingir os objetivos propostos com mais rapidez e nós ganharmos dessa delinquência que está aí e cada vez progredindo mais e fazendo os gestos mais audaciosos. Comandante Major Cleberson Bastianello, sempre que se fala, veja só, para muitas pessoas deve talvez ser surpresa, 2000 a criação do BOI. Sempre que se fala da criação de uma nova unidade dentro de um todo, né, dentro de uma corporação como a Brigada Militar, se poderia pensar lá em 2000 uma divisão que poderia enfraquecer a Brigada Militar, né? Ou seja, uma divisão que vai enfraquecer a corporação como um todo. 14 anos depois. Não, na verdade, não houve uma divisão. Santa Maria, à época que nós participamos desse processo, já naquela época, sim, já naquela época, ainda como capitão pertencente ao 1º Regimento, nós participamos do processo da criação. Então, estamos na unidade, eu estou na unidade desde a sua criação. Então, a gente tem conhecimento de causa do que aconteceu. E deve ser dito o seguinte, que não houve uma separação. O que houve foi que Santa Maria, a região e o Estado sentiam a necessidade de uma tropa especializada, com maiores recursos, com maior estrutura, para fazer frente a uma criminalidade que se tinha à época e que se estrategicamente, ou no planejamento estratégico, se verificava que ela ia se implementar. E a questão geográfica, né? Exatamente. Regional. Centro do Estado. Centro do Estado, onde nós temos condições de dar suporte a todas as regiões do Estado, né? Ainda que, como disse, estamos centralizados aqui. Naquela época, então, se detectou essa necessidade e a partir dali feito um chamado estudo de situação, da situação, e foi implementado, foi criada essa unidade. Num primeiro momento criada dentro das instalações do 1º Regimento, aqui o Centenário Regimento de Pilar, ali dentro uma estrutura, e foi se agigantando, até pela demanda que o batalhão começou a receber, né, o aporte de recurso, o aporte de efetivo, né, a qualificação necessária. Então nós tivemos então que sair da estrutura do 1º Regimento, mas não no sentido de separarmos, não. É tudo, como a gente tem uma expressão, tudo é brigada, tudo é Brigada Militar, nós somos a Brigada Militar. Então hoje nós estamos lá na nossa sede, que é na rua Venâncio Aires, ali no antigo Centro Social Urbano, né, no bairro Passo do Areia, com uma estrutura
muito boa, muito nova, que oferece, então, condições para os policiais treinarem, se habilitarem, prestarem o melhor serviço. Se o senhor pode falar de cadeira aí, né? Tá. O primeiro regimento, como o Bastianello até complementando isso aí, o primeiro regimento é considerado a unidade mãe. Exatamente. Né? Porque foi de dentro do regimento e com o efetivo do primeiro regimento que se cria o BOI. Então, tem um fator histórico muito bonito, né? Muito importante. Isso é importante recuperar, né? Exatamente. Porque o pelotão de choque, o antigo pelotão de choque, né? Do primeiro regimento, ele praticamente vai inteiro para a primeira formação do BOI, e aí então começa a se criar o BOI, e hoje está aí, né, com uma primeiro fator foi o fator de nós sairmos de dentro do regimento e irmos para a casa própria, que a gente brincou na época, né, o sonho da casa própria, e nós irmos para lá, com a estrutura maravilhosa que está hoje lá, uma situação assim, ó, muito confortável para o público interno e para o público externo, e o fator histórico dentro do Coronel Pilar, né? Toda aquela parte histórica, ela acabou se incorporando, né? Dentro do Batalhão de Operações Especiais. E tudo isso, então, nos traz aí uma alegria muito grande e um orgulho de ter passado por esta unidade e eu ter a felicidade de eu ter encerrado, né, a minha missão dentro do Batalhão de Operações Especiais. Olha, nós poderíamos ter um programa especial sem aqui dúvida, com imagens, sem dúvida, com dados estatísticos. São 14 anos da história. 14 anos, por favor, e uma consolidação, né? É. A programação especial para o dia 4? Nós temos uma formatura alusiva, na verdade a formatura vai ser no dia 1º. Dia 1º, amanhã? Amanhã, pela manhã, às 10 horas, no pátio do batalhão, uma formatura militar, onde nós vamos receber ali a comunidade, e aí fica estendido o convite para a comunidade que queira prestigiar o nosso evento. Uma formatura militar que comemora, né, essa data tão importante para nós. Comandante do 2º BOI, o Major Cleberson Bastianello, vereador Coronel. Gostaria... O recado vai, por favor. Isso, gostaria de parabenizar, né, o Bastianello, que está à frente do batalhão como comandante a partir da minha saída. Seguindo e que o seu está, trabalho, dando continuidade. E que está aí fazendo um trabalho exemplar, né, e transmitir um abraço a todo o efetivo, Bastianello, do BOI, e que cada vez que nós vemos na rua nós temos orgulho, e tivemos um orgulho muito grande agora com a atuação do Batalhão de Operações Especiais na Copa. Ele foi um exemplo de atuação, né, a forma como ele agiu na Copa. Lá, um efetivo do interior, um efetivo comprometido com a missão, foi lá e cumpriu a missão, como é o nosso lema, né? Para todas as missões. E deu a missão é cumprida. Suas palavras, nossas palavras. Muito